Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living. Oi, eu vou falar um pouco sobre a autora Valéria Piazza Polizzi. Ela nasceu em São Paulo no ano de 1971. É uma escritora brasileira, autora do livro Depois daquela Viagem, que é uma autobiografia publicada no ano de 1997, onde relata ter contraído o vírus da AIDS com 16 anos de idade através de uma relação sexual. O livro teve mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e já foi lançado na Itália, Portugal, Alemanha, Austrália, Espanha e entre outros vários países da América Latina. Valéria foi colunista da revista Atrevida durante 2 anos, escrevendo na coluna da última página, intitulada como Papo de Garota. Em 2007 se formou em Comunicação Social e Jornalismo. Em 2010 concluiu pós-graduação em Criação Literária. Por 2 vezes, em 2007 e 2008, passou uma temporada no México, visitando diversas escolas devido à adoção de seu livro Depois daquela Viagem, traduzido para espanhol no título Porque a Mil. No México, sua obra já foi vendida a mais de 1000 exemplares. Atualmente, ela escreve e dá palestras. Valéria, em 1989, descobriu que era portadora do vírus da AIDS, e naquela época não era muito comum ter esse vírus, e era carregado de preconceitos, e como ela conseguiu conviver com esse vírus, ela vai contar no livro Depois daquela Viagem. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I Falar sobre a Valéria Piazza, que era uma mulher alta, magra, cabelos morenos. Seus avós eram italianos e seus pais eram separados. Um dia ela fez a viagem para Buenos Aires com sua família, seu pai e sua irmã, para passar o final de ano junto. Ali no navio ela conheceu um rapaz, ela ficou um tempo de rolo com ele, e um dia eles foram pro apartamento e tiveram relacionamento sexual. Daí depois de uns dias ela começou a sentir dor na barriga. Daí ela foi no médico, o médico perguntou se ela tinha feito sexo. Daí ela disse que tinha. Daí o médico achava que ela tinha a AIDS. Daí ela ficou meio com medo. Daí depois de um tempo ela foi para a Inglaterra, ficou 3 meses lá na casa dos seus tios para estudar inglês. never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I... Antes da viagem, Valéria estava ficando com Lé, um cara que ela conhecia em Corumbá, na qual ela quer dispensar na hora por um motivo bem forte. Valéria vai em outro médico que foi indicado pelo oculista. Chegando lá, o médico já sabia do que se tratava. Foi logo perguntando: "Você já fez sexo anal?" Como ela nunca tinha feito, o médico ficou surpreso, porque ela seria o primeiro caso da mulher ser contaminada por penetração vaginal. E com isso, se houve mesmo esse tipo de contaminação, a doença vai se propagar muito mais rápido
que o previsto. Passando mais alguns anos, Valéria começou a fazer vestibular. Faz suas férias de sempre, foi para Corumbá. Mas com isso, também foi surgindo o assunto AIDS entre seus amigos. Sempre um deles comentava alguma coisa, ela ficava quieta, no canto dela, sem comentar nada. E também surgiu na TV, falando que AIDS mata, no rádio, cartazes, panfletos, AIDS mata. Valéria tinha AIDS desde os 8 anos, e já pensava em se matar, se jogar num abismo, que seria um alívio para seus pais e para todo mundo. Bom, Valéria foi convivendo com o vírus da AIDS durante muitos anos, e durante esses anos ela nunca contou para ninguém que ela tinha AIDS e que ela havia pegado também AIDS. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. Agora eu vou contar o final do livro. No final do livro, ela acaba ela tá nos Estados Unidos, só que ela não pode mais ficar no alojamento da universidade. Então ela resolve que vai ficar lá por mais um tempo e começa a achar uma casa para morar. Ela se lembra que ela tem a Ellen como amiga, que é uma mulher mais velha, que já morava lá há algum tempo, e pede se ela pode ficar na casa da Ellen. A Ellen aceita normalmente e a Valéria resolve contar que ela tem AIDS. Ela vai lá, conta pra Ellen, e a Ellen aceita de boa e diz que vai apoiar ela, inclusive. Ela passa os próximos meses lá, só que a saúde dela começa a piorar. Então, como a saúde dela começa a piorar, ela resolve voltar pro Brasil com sua família. Quando ela chega aqui no Brasil, todo mundo começa a visitar ela e tal. Ela é internada com tuberculose renal. Então, como a família começa a visitar e o estado dela de saúde está muito ruim, ela, como se ela fosse morrer. Porém, é exatamente o contrário que acontece. Ela recebe a alta, melhora desse tuberculose renal e começa a falar com a Priscila, que é uma amiga dela do ensino médio. A Priscila, no final de semana, vem na casa dela com todos os amigos dela do ensino médio, ou pelo menos alguns, os mais próximos dela. E ela resolve contar que ela tem o vírus da AIDS. Ela conta, os amigos ficam surpresos, pedem como é que isso aconteceu, mas no final eles aceitam normal, aceitam de boa, e eles até apoiam ela, começam a convidar ela pra sair, pra ela se divertir. Então hoje em dia ela tem uma vida normal, ela sai, se diverte, dança, e inclusive na época foram os amigos dela que apoiaram ela a escrever o livro depois daquela viagem, pra ela contar a história de vida dela. E é isso. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I... Agora eu vou falar sobre uma entrevista que foi feita com ela e que o nosso grupo achou na internet. Algumas perguntas que foram feitas para ela de acordo com o livro e com o vírus. Foi pedido para ela como a imprensa tratava o vírus na época, se era tratado com preconceito. Ela respondeu que era tratado com muito preconceito, que a imprensa sempre associava a AIDS à morte, que a reportagem sempre estava ligada à morte. Foi pedido para ela também se o SUS sempre custeava os medicamentos dela. Ela disse que na maioria das vezes sim, quando ele não custeava era só entrar com alguma coisa na justiça que ele era obrigado. Então o Brasil percebeu que era mais fácil pagar os medicamentos caros do que ficar lutando na justiça por uma coisa que era direito da pessoa que possuía AIDS. Também foi pedido para ela como que ela vive hoje em dia. Hoje em dia ela tem um marido austríaco, então ela se divide entre Brasil e Áustria. Ele aceitou o fato de ela ter vírus, então quando ela vem aqui no Brasil ela aproveita a família e ela também acompanha a peça de teatro que foi feita com o livro dela. Foi pedido também se que ainda existe um estigma com as pessoas que possuem o vírus. Ela disse que com certeza, infelizmente sim, apesar de muitas campanhas e tal, as pessoas ainda veem ela como um monstrinho.
foi pedido para ela se ela acredita que a ciência ainda chegará a uma cura para o vírus. Ela disse que no momento ela não fica correndo atrás disso, porque já foram várias vezes, já disseram que ia ter a cura, então na verdade muitas vezes não acontece isso. Então no dia que acontecer, daí assim ela vai comemorar, mas ela não fica se firmando nisso. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of who I really am. This is how you remind me of who I really am. Lá ia eu embarcar naquela viagem sem ninguém imaginar. Bora, galera! O livro fala da minha experiência de vida com HIV. Eu conto como é que eu me contaminei, que foi com meu primeiro namorado em relação sexual, e como é que foi para viver com isso numa época que era bastante difícil, né? No final da década de 80, na década de 90, que aqui no Brasil a AIDS era sinônimo de morte. Mas eu tive a sorte de fazer uma viagem para os Estados Unidos e lá as pessoas lidavam com isso de uma maneira diferente. Então, por isso até que o livro chama Depois daquela viagem, porque foi depois dessa viagem que eu acabei mudando minha visão sobre o HIV e a AIDS, e quis escrever essa história para dividir com todo mundo, para mostrar que uma pessoa que tem AIDS não é diferente de ninguém, né? E que também pode acontecer com qualquer um. Passei 3 anos escrevendo. Eu não sabia se ia virar um livro mesmo ou se era só tipo um diário, mas quando ele ficou pronto eu achei que estava com cara de livro e resolvi entregar em algumas editoras. A Ática se interessou logo de cara, o que para mim foi muito bom, porque é uma editora que tem bastante entrada nas escolas, e eu já tinha esse sonho de fazer o que eu faço hoje, que é dar palestras para adolescente. Tinha muita falta de informação e a pouca informação que a gente tinha era errada. E hoje o Brasil virou referência de AIDS no mundo. O Brasil é um dos únicos países do mundo que distribui remédio gratuitamente, universalmente. Ou seja, qualquer pessoa que precisa, sem vínculo com o INSS ou vínculo de seguro social, seguro de saúde, pode ir no posto de saúde, desde que um médico receite, a pessoa pega o remédio gratuitamente. Bom, por que você não escreve? Escrever? Escrever o quê, Lumpa? Escreve um livro e conta tudo. Contar assim pra todo mundo? Conta tudo. Você sempre escreveu tão bem. Um livro, Lumpa. Quando eu comecei, eu lembro que para publicar, por exemplo, eu tive que conversar muito com meu pai, porque ele assustou quando eu falei que eu ia publicar um livro. A gente estava numa época em que as pessoas perdiam emprego por causa da AIDS, tinha casos de crianças que tinham sido expulsas de escola por causa do HIV. Então, quando eu falei para ele que eu ia assinar um contrato com a Ática e ia publicar, ele ficou bastante receoso. Ele falou: mas escuta, amanhã as portas podem se fechar se você for procurar um emprego ou quiser voltar a trabalhar. Oi, Valéria. Minha filha! E eu lembro que o que eu falei para ele na época foi que a situação estava tão ruim que não adiantava também ficar reclamando só de braço cruzado. E aí ele topou. Eu publiquei o livro foi bem aceito, começou a ser muito adotado em escolas, que para mim foi uma coisa muito legal, porque eu sempre quis que as escolas tratassem esse assunto de uma maneira diferente. E depois daquela viagem acabou criando esse gancho para o professor poder falar de uma maneira mais saudável de um assunto que não é muito fácil, né? Logo depois que eu lancei o livro, eu dei muita palestra, assim, durante 3 anos eu viajei intensivamente, assim, acho que eu cobri quase que o Brasil inteiro, assim, as regiões pelo menos. E o que me emociona muito é que, assim, muitas vezes é um professor
que não foi treinado para isso, né? Não é fácil a gente falar de sexo com adolescente, ele não teve treinamento para isso, mas ele se dispõe a trabalhar um livro que fala não só de sexo, mas de preconceito, de AIDS, de adolescência. E ele trabalha isso com os adolescentes e levanta uma série de questões e acaba ficando um trabalho muito legal. O livro está fazendo um grande sucesso na América Latina, porque eles não têm uma história tão boa de AIDS quanto a nossa. Eles não têm, muitos países não têm remédio gratuito quanto o nosso. Tem muitos países que eles têm um preconceito ainda muito grande em relação à doença. Eu fui para o México em 2007 e 2008. Fiquei 2 meses lá dando palestra em diversas escolas e era interessante, mas ao mesmo tempo assim, o pessoal, a visão do pessoal me assustava um pouco, porque eles falavam, nossa, mas como se eu fosse um milagre de estar ali com 20 e tantos anos de AIDS dando uma palestra, porque a visão deles ainda é muito ligada à morte. 10 anos é a primeira sentença de morte que eu ouço com prazo de validade, e é justamente a minha sentença! Quer que eu chame os seus pais na sala de espera? 10 anos. Pra eu me encher de pereba, meu cabelo cair e eu ficar pesando meio grama em balbal. Tchau mesmo. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how